Olá, como vai? Tudo bem? Meu tema aqui hoje é: não aceite Jesus como seu Salvador. Quem deseja o Salvador sem o Mestre quer o benefício da salvação sem o compromisso da transformação. Eu sei que esse título parece estranho, mas a própria Bíblia prova que nós invertemos a ordem das coisas. Hoje, as pessoas correm atrás de um Jesus que resolve problemas instantâneos, um Jesus que faz milagres e livra da condenação. Querem apenas o Salvador, o milagreiro, mas o texto bíblico nos revela que Deus não opera no caos, na pressa ou na desordem. Nosso tempo é pressa, o tempo de Deus é perfeição. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, que Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. E essa natureza ordeira, planejada e estruturada ficou perfeitamente clara no ministério de nosso Senhor Yeshua. Se olharmos para um dos seus milagres mais famosos, a multiplicação dos pães e dos peixes, o que a maioria das pessoas enxerga é apenas o final, o piscar de olhos, o sobrenatural, o estômago cheio. Mas se você analisar as escrituras com atenção, verá que antes do milagre acontecer, Yeshua aplicou um plano de ação cirúrgico e estratégico, baseado em critérios rigorosos de pesquisa, análise, planejamento, organização, administração e direção. Reparem na ordem dos fatos que antecederam o milagre em Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9. Primeiro ponto, análise de cenário. Ele não agiu por impulso, ele olhou para a multidão, avaliou o local deserto, calculou o adiantamento da hora e identificou a real necessidade daquelas pessoas. Segundo ponto, pesquisa e levantamento de dados. Ele não começou a multiplicar do nada. Ele fez um levantamento de recursos com os discípulos e perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Ele queria o número exato, 5 pães e 2 peixes. Ele sabia exatamente o tamanho da multidão, quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Terceiro ponto, organização e logística. Deus não abençoa a bagunça. Antes de partir o pão, Yeshua ordenou que a multidão fosse organizada. Ele ordenou que dividissem aquela massa humana em grupos estruturados de 50 e de 100 pessoas. Isso facilitou e muito a distribuição, a contagem e evitou o tumulto. Quarto ponto, direção e delegação. Ele alinhou a liderança, ele orou ao Deus Pai, a fonte de tudo, e por conseguinte delegou a entrega dos pães e peixes aos discípulos com hierarquia e ordem, pois havia uma cadeia de comando e de serviço. E o quinto e último ponto, auditoria e controle de desperdício. E para encerrar com chave de ouro, após todos comerem, ele deu uma ordem administrativa. Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Qual foi o resultado? 12 cestos cheios na primeira vez. 7 cestos cheios na segunda vez. Ele auditou o milagre e relatou a soma dos beneficiários. O que toda essa estrutura organizada administrativamente nos ensina? Nos ensina que no reino de Deus existe um processo, existe um plano de ação onde o preparo vem antes do resultado. E é aqui que o título Não aceite Jesus como seu Salvador faz todo o sentido. E eu explico.
Nós invertemos a ordem porque queremos a salvação antes do ensino, antes do conhecimento. Nos relatos dos evangelhos, Yeshua é chamado de Salvador apenas 2 vezes, mas ele é reconhecido e chamado de mestre mais de 50 vezes. Mestre, professor, rabi. Ele passou 3 anos ensinando e estruturando a mente dos discípulos, mostrando o caminho do novo nascimento e revelando quem o Pai realmente é. A salvação na cruz não foi um evento isolado e mágico. Ela foi o ápice, a consequência e o elemento complementar de quem primeiro aceitou sentar-se aos pés de nosso Senhor Yeshua para aprender. Se você aceita Yeshua apenas como Salvador, você quer o benefício da cruz sem o processo de aprendizado que culmina na transformação do seu caráter e conduta. Você quer o alimento, mas rejeita a ordem dos grupos de 50 e 100. Você quer o céu, mas não quer o compromisso da morte do velho homem pelo conhecimento exato da palavra de Deus. Se você chegou até este ponto no vídeo, o desafio para a sua vida é prático e objetivo. Você precisa deixar de ser apenas um beneficiário dos milagres e se tornar um aprendiz de nosso Senhor Yeshua. Você precisa passar da posição de quem consome o pão para a posição de quem senta e aprende com o mestre antes da refeição. Mas o que isso significa? O que significa ser aprendiz na prática? Significa entender que o ensino de nosso Senhor Yeshua não é um acúmulo de informações religiosas. O ensino do mestre exige uma morte estrutural de hábitos e costumes mundanos para que haja um novo nascimento espiritual. Lembre-se do encontro de nosso Senhor Yeshua com Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos era um mestre em Israel, um homem religioso, culto e influente. Ele foi até Yeshua à noite e fez uma declaração marcante: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele reconheceu o título de mestre, mas Yeshua, com sua autoridade de quem estabelece a ordem e o plano de aprendizagem e salvação, cortou o discurso teológico e foi direto no ponto central. Ele disse: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, pensando de forma puramente terrena e desorganizada, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode ele, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Yeshua então revela o segredo do processo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da água e do Espírito é a união perfeita da prática visível da transparência da água com a verdade invisível do Espírito. É o conhecimento exato moldando o comportamento por fora, enquanto uma nova sensibilidade espiritual renova a mente e as intenções por dentro, sem hipocrisia, sem desordem. A água representa o conhecimento transparente e a conduta santa. No contexto prático do ensino do mestre, a água simboliza o conhecimento exato da palavra de Deus que atua de forma visível na vida de quem o absorve. A água limpa remove as impurezas e traz clareza. Da mesma forma, quando um verdadeiro aprendiz se expõe ao ensino de Yeshua, esse conhecimento não fica guardado apenas na mente como teoria religiosa, ele transparece diretamente. Primeiro, no comportamento. A pessoa deixa de viver na desordem moral
e nos velhos hábitos destrutivos. Segundo, na boa apresentação e decência, há um zelo pela dignidade, pelo respeito e pela forma como ela se posiciona no mundo. Na conduta santa, suas ações diárias são puras, transparentes e limpas, como a água, servindo de testemunho visível para todo ao seu redor. E é o reflexo, externo de quem está sendo purificado pela verdade de Deus. O Espírito é a percepção e o sentimento real da nova natureza adquirida. O Espírito representa a experiência interna, o sentimento, a percepção e a sensação real de que, de fato, você está experimentando um novo ser dentro de si. Yeshua comparou o Espírito ao vento, você não o vê, mas sente o seu impacto real. No novo nascimento, o Espírito promove uma renovação profunda e invisível na mente e na alma da pessoa. Os pensamentos egoístas e a mentalidade antiga perdem totalmente sua força. A pessoa experimenta uma paz interna real, um genuíno temor a Deus e o amor verdadeiro pelo próximo, substituindo o vazio ou a amargura que carregamos. Muda o modo de agir sem hipocrisia. A transformação é tão profunda que destrói a máscara da falsidade religiosa. A pessoa não está apenas fingindo ser boa para os outros verem, o que seria uma hipocrisia. Ela sente e vive essa nova realidade no recôndito da sua alma. Aqui, a linha de raciocínio se fecha com perfeição. O novo nascimento é o gerenciamento de Deus sobre a falência da nossa natureza humana. Assim como Yeshua pegou o caos daquela multidão faminta no deserto e estabeleceu uma logística de vida, ele quer pegar a sua história bagunçada e reordená-la por meio do conhecimento exato da palavra de Deus. O novo nascimento, por meio do conhecimento, é o plano de ação de Deus para transformar você, como transformou a mim. A salvação é o destino final, mas o novo nascimento pelo ensino do Mestre é o caminho de preparação inicial. Não há como inverter esta ordem, não há como pular etapas, não há atalhos neste projeto. Quem não aceita o confronto do aprendizado, quem não aceita a instrução que corrige, quem não se submete à obediência diária, simplesmente não nasce de novo. E sem o novo nascimento, a salvação se torna apenas uma aspiração e ilusão religiosa que vemos banalizada hoje em dia. Yeshua não morreu na cruz para que você continue vivendo na desordem dos seus próprios achismos. Ele morreu para ser o Senhor da sua mente, do seu tempo, das suas finanças e, sobretudo, do seu caráter. Portanto, mude a sua postura hoje. Não ore mais pedindo apenas um salvador de emergência para apagar os incêndios da sua vida. Ajoelhe-se e diga: Mestre, assume a direção do meu barco, ensina-me a andar na tua verdade. Eu aceito teus ensinamentos, eu aceito a tua ordem e processo. Eu quero e preciso nascer de novo, porque quando você finalmente se submeter aos ensinamentos do Mestre, a salvação deixará de ser um pedido de socorro e passará a ser a maior certeza da sua vida. Mensagem entregue. Missão cumprida. Meu nome é Fernando Teodoro. Até o próximo vídeo.